Hoje a gente mergulha numa história lá de Jucuruçu, sabe? No extremo sul da Bahia. Oi. Ah, sim, a história do Nilson Correia Amorim, né? Que recebeu o título de cidadão honorário. Exato. A gente tem aqui uma matéria bem legal do Jucrunet, que é uma fonte local, contando sobre essa homenagem. E a ideia é a gente entender o que esse título significa de verdade, sabe? E por que o Nilson, que nem nasceu lá, virou uma figura tão importante para a cidade. Vamos desvendar isso aí. Vamos sim. E o material é interessante porque não fica só no evento, né? Aquele de 12 de dezembro de 2022. Ele vai mais fundo, busca as razões por trás. Foi uma proposta do vereador Fredson Gonçalves dos Santos. Certo. E a cerimônia foi presidida pela Maria Nilza Pereira Loyola. Mas o legal é como o texto já começa dizendo que não foi só burocracia, né? Foi um ato de justiça, afeto e reconhecimento. Isso já diz muito, eu acho. Com certeza. E o texto foca bastante na figura do Nilson mesmo, né? Filho do seu Eurico Souza Amorim e da dona Carmita. Descrevem ele como alguém que herdou, a bondade no olhar, a honestidade nas atitudes. E a firmeza nos princípios. É bem poético até, né? Sim. E dizem que mesmo antes do título, ele já agia como um legítimo filho da terra. Estava sempre lá, presente, envolvido nas coisas da comunidade. E aí vem a parte que eu achei realmente forte. Qual? O texto chama ele de o irmão que todos gostariam de ter. Puxa, isso é impactante, né? Nossa, sim. Essa descrição é chave, eu diria. Porque o título, então, parece que só veio formalizar um sentimento que já existia ali, né? Na comunidade. Se a gente conecta isso com o que o texto fala sobre a ligação dele com o Jucuruçu, foi algo construído com afeto e trabalho. Constante, sabe? Não foi uma coisa isolada. Foi o reconhecimento de uma caminhada mesmo, marcada pela simplicidade dos gestos, pelo olhar atento às necessidades do outro. E pela atitude que inspira. O texto usa essas palavras. Exatamente. É a valorização dessa presença constante, dessa solidariedade no dia a dia que o artigo ressalta, né? Então é quase como se a comunidade já sentisse isso e o título foi só, digamos, o carimbo oficial, a formalidade alcançando a realidade. Eu vejo assim, sim. A leitura do material dá essa impressão que o valor que o Nilson construiu ali com essas ações, com essa conexão genuína que o texto descreve, foi tão claro, tão palpável que a comunidade, através dos seus representantes, precisou dar esse reconhecimento formal, sabe? Entendi. Reforça aquela ideia de que pertencimento não é só onde você nasce, né? É onde você constrói laços. Exato. É uma construção. E a cerimônia em si? O que o Jucarinet conta? O relato descreve um clima de muita emoção, muito respeito. Tinha autoridades, claro, mas também muitos amigos, a família. Deixa bem claro que não foi só um evento protocolar, sabe? Foi mais uma celebração mesmo, desse laço forte. E tem aquela frase, né? Nilson Amorim não é apenas homenageado, ele é amado. Isso resume bem, eu acho. Resume perfeitamente. Então, qual o significado maior que a gente tira disso tudo, olhando para essa fonte? Olha, o significado central, pelo que a narrativa apresenta, é que Jucuruçu, como comunidade, reconheceu oficialmente o valor de alguém. Alguém cuja contribuição foi no dia a dia, sabe? Através da amizade, da lealdade, do apoio constante. São qualidades que o texto exalta o tempo todo. Ele é colocado ali como um exemplo prático de generosidade, de humildade. E isso faz a gente pensar um pouco, né, sobre como a gente define o que é pertencer a um lugar. É verdade. Vai além do documento. Com certeza. Então, para a gente resumir essa análise do material. A história do Nilson Amorim em Jucuruçu mostra bem como a cidadania de verdade, o sentimento de pertencer, pode ser construído com ação, com empatia, com dedicação à comunidade, não importa de onde a pessoa veio originalmente. A homenagem só selou algo que já era forte ali, no coração das pessoas. Exatamente isso. E aí fica uma reflexão final, né? Uma provocação, talvez. Qual seria? Para além dos títulos, das formalidades, como será que as comunidades, no dia a dia, identificam e talvez pudessem valorizar ainda mais aqueles que são seus cidadãos de fato? Aquelas pessoas que, tipo o Nilson Amorim, antes mesmo do título,
vão fortalecendo o tecido social ali quietinha, só com a presença e as ações do dia a dia? Boa pergunta. Fica aí pra gente pensar, né? Como reconhecer esse valor que às vezes não tá no papel? Fica a questão. Legado de um educador em Jucuruçu. E a ideia é tentar entender o impacto real, sabe? O impacto profundo que um educador pode ter na sua comunidade. Vamos começar a desvendar isso. Olha, é fundamental a gente reconhecer o trabalho de educadores como o Nilson, porque o impacto deles, especialmente em comunidades menores, né, vai muito além da sala de aula, molda gerações. E esse texto parece dar um bom panorama desse tipo de legado mesmo. É isso. O texto detalha bem a carreira dele e mostra uma coisa interessante, essa dupla função. Ele era professor, descrito ali como exemplo de paciência e dedicação, e também diretor. Diz que ele liderou escolas com visão e competência. Fica claro que não era só ensinar a matéria, né? Era formar cidadão. Sem dúvida. Mas como essa visão e competência de diretor aparecia no dia a dia? O que o texto diz sobre isso na prática da gestão? Então, aí é que fica fascinante. A fonte fala de projetos que aproximaram a escola da comunidade. Isso sugere uma liderança bem ativa, né? Que não ficava só no básico, mas queria integrar mesmo. Escola e comunidade juntas. Faz sentido. O texto diz que ele buscava sempre o melhor para todo mundo. Alunos, professores e famílias. Uma visão bem holística. Total. E essa busca constante, né? Pela integração, pelo bem-estar de todos, acho que justifica bem ele ser chamado de pilar da educação e do desenvolvimento comunitário. Não era só sobre a escola em si, mas sobre fortalecer a comunidade, usando a escola como ferramenta, entende? Entendo. Essa ideia de pilar se encaixa perfeitamente. E o texto é interessante, ele também mostra o lado humano, né? Mostra que essa dedicação toda precisou de apoio. Cita diretamente: por trás desse grande homem está uma família que o apoiou em cada passo. Isso é essencial. Menciona a esposa Rosalia Rocha, os filhos Eurico, Miranda e Guilherme, os netos e um detalhe que eu achei bem revelador: fala até do apoio das sogras. Isso mostra uma rede de suporte bem ampla, né? Fundamental para aguentar décadas nesse trabalho. Com certeza. E essa menção à família, a essa rede de apoio, conecta direto com a ideia central do texto, que é o legado. Fala-se de um legado de amor ao ensino, compromisso e inspiração. Se a gente para pensar o que significa deixar um legado assim, né? E não é só o que ele fez. Exato. É a influência que continua. Aquela frase, será eterno em nossos corações, dita pela comunidade, é muito forte. Muito. Mostra que o impacto dele foi internalizado, virou parte da memória, dos valores do lugar. E, olhando de forma mais ampla, né, fica claro como uma trajetória individual, quando tem essa força dos laços pessoais, pode criar ondas que duram muito tempo, vão além da carreira. Então, resumindo, a aposentadoria do Nilson Amorim, na verdade, é um momento de celebração, né? De reconhecer essa marca que ele deixou em Jucuruçu. Exato. A própria comunidade diz isso. Jucuruçu é grato pelo seu legado. O texto termina desejando felicidades para ele agora, né? Momentos de paz, alegria e realizações junto à sua família. No fundo, a história dele é um testemunho, né? Do poder transformador da educação quando tem paixão, visão de comunidade e esse apoio mútuo. Perfeito. E isso deixa a gente com uma reflexão importante que vem direto desse exemplo dele. Se a gente olha para essa dedicação toda do Nilson Amorim, como o texto descreve, como é que a gente pode medir de verdade o poder que um único educador tem para moldar o futuro? Moldar gerações inteiras numa comunidade, não só no conhecimento formal, né? Mas nos valores, no sentimento de pertencer, no engajamento das pessoas. Fica essa questão, sabe? Sobre o efeito multiplicador de uma pessoa comprometida com a educação e com o lugar onde vive.